Salve, galera, beleza? Estamos iniciando um novo programa do canal Memórias da Bola FC, um canal que conta momentos marcantes do futebol de uma forma diferente, mostrando itens históricos de coleção. Hoje vamos falar sobre os primeiros patrocínios em camisas de futebol no Brasil. E para falar desse tema, estou aqui com os nossos amigos André Moura, Paulo Pires e Vitor Eudman, que formam o quarteto mágico do nosso canal Memórias da Bola FC. Bem, amigos, antes de falar dos patrocínios, os primeiros patrocínios nas camisas de futebol no Brasil, aquele pedido para vocês. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para serem avisados quando novos vídeos entrarem no ar e divulguem o nosso canal para os seus amigos. A gente tem vários vídeos interessantes que a gente já publicou, então você pode assistir esse programa e aos outros que estão na nossa lista de vídeos. Vale a pena conferir, tem programas muito interessantes. Bem, o tema de hoje, então, são patrocínios nas camisas do futebol brasileiro. Nós vamos falar desses primeiros patrocinadores, desses patrocinadores pioneiros no futebol brasileiro. Essa permissão foi dada em 1982 pelo CND, Conselho Nacional de Desportos. Já existia na Europa os anúncios, né, em camisas de times, de clubes, e em 82 o CND deu essa permissão para que o futebol brasileiro pudesse estampar marcas de anunciantes nos uniformes dos clubes. Bem, nós vamos mostrar no programa algumas camisas que tiveram esses primeiros patrocínios. Vamos começar pela camisa do Santos Futebol Clube. O Santos, em 1983, estampou pela primeira vez um patrocinador, que foi as Casas Bahia. Essa camisa aqui, número 2. Casas Bahia, dedicação total a você. O Santos fechou esse patrocínio para a final do Campeonato Brasileiro de 83. O Santos chegou à decisão contra o Flamengo e fechou esse patrocínio a partir da final. Foram 2 jogos, um no Morumbi, que o Santos venceu por 2-1, e a finalíssima, que foi disputada no Maracanã, que o Flamengo conquistou o título vencendo por 3-0. Então, essa camisa da Topper, modelo da Topper, de 1983, com a propaganda das Casas Bahia, foi a primeira camisa do Santos que ostentou a marca de um anunciante. Bem, depois do Santos, vou mostrar o primeiro patrocínio de um outro clube alvinegro, Botafogo. Essa camisa é de 1985 e o Botafogo, nesse ano, estampou o seu primeiro anunciante, que foi a rede de postos de combustível Atlantic. A diferença em relação à camisa do Santos, que a gente mostrou antes, que aqui a propaganda aparece tanto na parte de trás, né, como também na parte da frente. Patrocínio bem grande com a marca da Atlantic, né, até com vermelho e azul, que não tem a ver com as cores do Botafogo. Mas isso é costurado, Marcelo? O Moura perguntou aí, é costurado isso? Sim, é um pano costurado na camisa. Essa camisa aqui está autografada pelo Renato, o meio-campista, que foi campeão brasileiro pelo Guarani em 78, jogou também pelo São Paulo, e em 85 estava no Botafogo. E jogou a Copa de 82, né? Foi convocado. Usava o número 8. Essa camisa o Botafogo usou em alguns jogos no ano de 85 e acabou ficando marcada por uma derrota. Uma derrota dolorosa para o alvinegro, foi 6-1 para o Flamengo em 1985. Então, essa camisa aqui da Adidas, da Atlantic, foi a primeira vez que o Botafogo estampou a marca de um anunciante na sua camisa. Bem, Moura, agora é a sua vez. Você vai mostrar o primeiro patrocinador de um outro clube carioca. Que clube é esse, Moura?
Fala, Marcelo, Paulo, Vitor, pessoal aí de casa que estão assistindo aí o Memórias da Bola. Bom, eu vou mostrar aqui uma camisa que é a do Fluminense, que teve como primeiro patrocínio, né, a Kodak, que é no caso é uma multinacional norte-americana, né, e basicamente é do ramo fotográfico, né, uma gigante, né, uma gigante muito conhecida, mundialmente conhecida, tá? E o Fluminense usou a Kodak pela primeira vez, no caso, em 1984, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro, contra o Curitiba. Foi um contrato pontual para esses 2 jogos apenas. O jogo no Paraná foi 2-2 esse jogo, o jogo de ida, e o jogo de volta 5-0 no Maracanã. Um show de gols aí do Fluminense. Mas tem um detalhe, o Fluminense jogou esses 2 jogos com a camisa tricolor, tá? Então a gente trouxe a camisa branca para poder simbolizar, porque o Fluminense jogou de branco com esse patrocínio em um torneio amistoso após o título brasileiro, tá? Em seguida, foi um torneio transatlântico que foi organizado pelo Cosmos, New York Cosmos, e teve também a participação da Udinese e do Barcelona. O jogo contra a Udinese, a gente não tem registro, tá? Se jogou de branco ou de camisa tricolor, mas contra o Barcelona, né, que foi a decisão do terceiro e quarto lugar, esse jogo foi 2-2, o Fluminense jogou com esse modelo branco. Então, esse foi o primeiro patrocínio do Fluminense, tá? Oficialmente. Nos anos 70 tinha usado a Mobral, mas era um lance mais do evento do jogo ali contra o Bahia. Então, ficou por aí mesmo. Nas quartas de final contra o Curitiba, tá? Com a camisa tricolor, e jogou de branco contra o Barcelona usando a Kodak, Marcelo. E era comum nessa época, né, início dos acordos comerciais dos clubes, esses acordos pontuais, né, para alguns jogos apenas, não eram contratos longos assim. Inicialmente, apenas um ou outro clube que começou, a partir daí começaram a fechar contratos mais de maior duração. Paulo, agora é a sua vez. Qual foi o primeiro patrocinador do Clube de Regatas Vasco da Gama? Fala, Marcelo, Vitor, André. Opa, pessoal aí que está assistindo a gente de casa também. Então, o Vasco, a primeira propaganda no Vasco, né, foi em 83. Foi no jogo contra o Palmeiras, dia 30 de abril de 1983, pelo Campeonato Brasileiro. E foi a Bandeirantes Seguros. Só que essa primeira camisa que o Vasco utilizou, é uma camisa muito rara. A gente vai ilustrar com as fotos aí do jogo, da camisa, para vocês verem. Só que eu não conheço particularmente nenhum colecionador, ninguém que tenha essa camisa, né? Para a gente poder ilustrar com a camisa. Queria muito, mas infelizmente eu não tenho. Mas o Vasco jogou um jogo só com essa propaganda, que era a camisa era preta com a propaganda estampada com um retângulo costurado, né? E o próprio Palmeiras ele já tinha também a propaganda da Bandeirante, só que a propaganda da Bandeirante do Palmeiras era só as letras recortadas escritas na camisa. E aí vem o segundo modelo, o jogo seguinte, né, que o Vasco jogou contra o Flamengo, já nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, e aí ele utilizou a camisa com a propaganda desse jeito, né, que seriam só as letras recortadas, assim como o Palmeiras já tinha utilizado lá em abril, no primeiro jogo do Vasco. E essa camisa preta, ela foi do segundo jogo contra o Flamengo, né? O Vasco jogou o primeiro jogo de branco e essa segundo uniforme, o segundo jogo de preto, né? Com o primeiro uniforme. E a propaganda bandeirante, ela vinha aveludada, né? Era toda um veludinho aqui, umas letras todas em veludos, no mesmo formato do número. Ela era o modelo já, o mesmo modelo de camisa que vinha ali já desde 80, né? Com a cruz de malta costurada e tudo. Então, é um modelo já básico daquele período e ficou esse modelo dessa forma, né? Ele ficou alguns jogos, na verdade, jogou esse primeiro jogo contra o Flamengo, o segundo jogo contra o Flamengo, depois ali o Vasco tinha sido eliminado do Brasileiro, ele jogou alguns jogos como estava fora, até começar o Carioca, que foi só em julho, se eu não me engano. Ele ficou ali jogando uns amistosos interestaduais que a gente não tem registro, que esses amistosos, às vezes, em cidade do interior e tudo, é difícil a gente achar registro para saber qual a camisa que utilizou, mas existem alguns jogos ali que o Vasco jogou com esse uniforme ainda, com esse bandeirante, dá para a gente registrar. E aí, no Campeonato Carioca, o Vasco já jogou com a propaganda definitiva da Bandeirante. Eu vou mostrar aqui só para a gente ver como é que já ficou a propaganda. Já não cruzava a faixa, já ficou na diagonal da faixa aqui. E essa propaganda Bandeirante, né, já com uma camisa de um outro modelo, ela que já é um modelo com o logozinho diferente da Adidas,
e já tem a cruz de Malta também aveludada, não é mais costurada, né? E atrás também já em cima do número, já não é mais embaixo, igual foi na primeira. E essa propaganda Bandeirante, ela ficou por mais tempo, né? Então ela permaneceu por mais tempo no Vasco. Essa foi a história da primeira propaganda, do primeiro patrocinador do Vasco, que foi a Bandeirante Seguros ali em 1983. É curiosa a camisa que você mostrou, a primeira, né? A camisa preta. Como era o início da propaganda, né? Não é muito visível assim a parte vermelha que está em cima do preto. Na sua mão a gente já tem dificuldade de ver. Imagina quem estava na arquibancada, quem estava longe, não era nada visível a propaganda. Na camisa branca devia aparecer melhor, mas na camisa preta, o que cobria a parte, a propaganda em vermelho sobre a cor preta, tinha uma visibilidade muito, muito, muito deficiente, assim, né? Isso. Na camisa branca, né? O primeiro jogo das quartas contra o Flamengo, o Vasco jogou de branco. Nessa camisa branca é até fácil você identificar. As fotos de jornal na época era muito preto e branco, né? Então, mesmo com as fotos preto e branco, você consegue identificar. Na camisa preta, nas fotos preto e branco, tem umas fotos que foi até um jogo que o Roberto saiu xingando, saiu chamando o juiz de ladrão e tudo. E você parece que não tem nem nada ali, um cinza ali com cinzento ali perto do preto, então é difícil até identificar realmente, é bem complicado, né, de achar. O outro registro que eu até falei, que tem um outro registro, até uma foto do Giovanni, que a gente vai mostrar aqui, que é difícil você identificar a propaganda. Só que, lógico, você com um olhar clínico ali de colecionador, como a gente é de pesquisa, de fazer isso, a gente nota que tem alguma coisa ali e possivelmente é essa propaganda. Pelo desenho ali da foto, é essa propaganda. É uma coisa difícil de se identificar, mas a gente acaba chutando ali que seja aquilo, né? Era uma coisa muito inicial ainda, né? Começando, então não era tão profissional, assim, entre aspas, como deveria ser. Vitor, inclusive, você vai mostrar o primeiro patrocinador do Flamengo, né? Também tem uma curiosidade nessa propaganda, né? Que é uma faixa que não tem a ver com as cores do clube, né? Exato. Mostra aí para a gente, Vitor. Pois é, o Flamengo, acompanhando, né, a maioria dos clubes, alguns 83, outros 84. No caso do Flamengo, o primeiro patrocínio foi a Lubrax, né, que é uma marca de lubrificante da Petrobras, né? A primeira vez que essa marca foi estampada na camisa, tanto na frente quanto atrás, foi em 8 de abril de 84, no Campeonato Brasileiro, um jogo entre Flamengo e América. Porém, nesse dia, o Flamengo usou o uniforme branco, né? A gente vai conseguir mostrar para vocês aí a foto. O patrocínio era amarelo também, inclusive a inscrição Lubrax era um pouco diferente, né? Aqui a gente tem uma letra no padrão normal. Nesse jogo contra o América, aparentemente, pelas fotos, é uma fonte itálica, como a gente chama, né? E aí, alguns jogos depois, no dia 12 de abril, contra o Santos, um jogo lá no Morumbi que o Flamengo venceu, aí finalmente a gente utilizou a camisa rubro-negra com o Lubrax amarelo, né? Depois dessa data, mais uma partida, no jogo também contra o Santos, só que no Maracanã, no empate em 2-2, e aí, além do Lubrax amarelo, a camisa tinha também aquele famoso escudeto de campeão do ano anterior. E quais são as curiosidades? Primeiro, que, como o Marcelo já comentou, pelos registros da época de jornal, que a gente vai mostrar também para vocês, a ideia era de um contrato pontual, né, por alguns jogos. Só que, enfim, isso acabou se estendendo e a marca permaneceu no clube até 2009, né, de 84 a 2009, tornando-se aí a marca que permaneceu por o maior período entre os clubes no Brasil. E como você comentou também, o amarelo não agradou, né? Principalmente dirigentes, diretores, conselheiros. E após esse terceiro jogo de utilização do Lubrax amarelo, o clube tomou a decisão de mudar, né? Fazendo esse Lubrax costurado em fundo preto e com a inscrição Lubrax em branco. E assim permaneceu por longos anos, sempre o Lubrax
preto e branco, e claro, na camisa branca era o Lubrax preto, né? E não mais com essa cor diferente, que realmente destoava um pouco do padrão dos uniformes do Flamengo na época. Realmente foi assim, é o mais famoso acordo, né, de patrocínio com o clube, por ter sido tão duradouro assim, né? Ficou muito associado Flamengo e Lubrax, e o Flamengo com o Lubrax conquistou vários títulos, né? Cariocas e o Brasileiro de 87, a Copa União, 92 também. Foi um patrocínio muito duradouro, ficou muito marcado nessa relação, né? Clubes e patrocinadores. Verdade. Pois é, mas não foi assim. A gente está falando de clubes, né? Mas não apenas as empresas procuraram patrocinar clubes. A seleção brasileira também foi alvo de marcas que queriam associar os seus nomes, né, com a seleção mais famosa do futebol, né? Vitor, continuando com você, você tem uma camisa bem curiosa e bem interessante da seleção para mostrar para a gente, né? Então, Marcelo, realmente a seleção, em 1980, passou a utilizar esse uniforme aqui. Na verdade, em dezembro de 80, contra a Suíça, num amistoso, a seleção passou a usar a camisa com a marca aqui do Café do Brasil, né? Que é uma marca do IBC, Instituto Brasileiro do Café. É uma marca que às vezes passa um pouco aí desapercebida, mas de fato era um patrocínio, era uma forma de expor a marca, talvez o principal produto de exportação no Brasil naquele momento. E uma curiosidade é que, ao longo das eliminatórias de 81, o Brasil utilizou uma camisa sem essa marca aqui, né? Era uma camisa basicamente assim, só com a marca Topper aqui na manga, CBF, e não tinha nada. Provavelmente alguma restrição da própria FIFA ou da Sul-Americana na época, né? Mas os amistosos que foram feitos nesse mesmo período, inclusive os famosos amistosos que foram disputados na Europa contra a França, Inglaterra e Alemanha, que o Brasil venceu os 3, a gente consegue ver aí, a gente vai mostrar para vocês várias fotos em que o Brasil utilizou esse uniforme. E aí, número 4 aqui, o zagueiro Luizinho, né, que era o quarto zagueiro na época, que usou essa camisa nesse período. Então, a seleção usou sim, antes até de todos os clubes, né? Porque a gente falou que só em 83 os grandes clubes começaram a usar. Então, já em 81, a seleção já começou ali a estampar a marca de um patrocinador. E isso, Vitor, isso aí tanto é um patrocínio que o que mais chancela, o que mais indica isso ter um patrocínio são esses jogos que você citou aí, de repente, alguns jogos do Brasil não ter o café ali no peito, porque a FIFA deveria proibir, evidentemente. Então, chancela que realmente era um patrocínio, né? Que era algo que fazia uma propaganda pro IBC, no caso, né? É isso aí. E na Copa de 82 a FIFA proibiu esse raminho, né, na lateral. O Brasil não pôde usar na Copa do Mundo essa marca ali do lado do escudo, né? Mas dentro do escudo, né, acabou passando. Em 82 o Brasil, a CBF mudou o escudo da seleção, fez um escudo novo, né, com a taça Jules Rimet, e ali no cantinho você via esse mesmo raminho do café. A FIFA o jeitinho brasileiro. Pois é, a FIFA retirou de um lugar, mas no outro passou, né? Bem curioso. Bem, mas não foi a única vez que a seleção usou uma marca de um patrocinador na sua camisa, na sua sagrada camisa. Em 87, nós tivemos isso aqui. O logo gigante da Coca-Cola, com o vermelho tradicional da Coca-Cola, sobre a famosa amarelinha. Apenas na parte da frente, não na parte de trás. Essa camisa foi usada num amistoso contra o Chile, no final de 87. Vitória do Brasil por 2-1
num amistoso disputado no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Essa camisa gerou muita polêmica, estava dentro da linha da Copa União, né, que inclusive a gente tem um programa especial sobre a Copa União, vocês devem assistir, conferem aí na nossa playlist. E a Coca-Cola fechou com vários clubes, né, o acordo que disputava a Copa União, e no final do ano fechou um acordo com a CBF também, para estampar o seu logo, famoso logo, na camisa do Brasil. Essa camisa foi usada contra o Chile nesse amistoso, estava prevista de ser usada também no jogo seguinte, que seria um outro amistoso contra a Alemanha, mas houve muita reação. A FIFA se pronunciou, pelo que a imprensa da época relata, contestando esse patrocínio na camisa da seleção, algo que a FIFA até hoje proíbe, né? E nesse jogo contra a Alemanha, nesse segundo amistoso, a marca sumiu, não foi usada, estava prevista para ser usado o contrato, seria para esses 2 jogos, mas foi usada apenas nesse jogo contra o Chile. Então, é uma camisa bem curiosa, mas o Brasil já entrou em campo com um patrocinador sobre a sagrada camisa amarela. E nessa época a Coca-Cola meteu uma grana boa aí no Brasil, né? Na Copa União, como você falou, e agora na seleção. Também deve ter sido a graninha aí que botou em cima da CBF lá, para poder conseguir esse retângulozão vermelho aí na camisa, né? É isso, Paulo. A CBF, na época, estava com dificuldade financeira, né? Alegou que não tinha condição de organizar o Campeonato Brasileiro e acabou cedendo o espaço da camisa mais famosa do futebol mundial. Bem, amigos, então é isso. Mostramos aí camisas muito interessantes dos anos 80, né? Com os primeiros patrocinadores em alguns clubes brasileiros e também na seleção brasileira. Agradeço ao Vitor, ao Paulo e ao André. E lembrando aos amigos, se inscrevam no nosso canal, ative as notificações e divulgue o Memórias da Bola FC para os seus amigos. Temos uma lista de programas com temas muito interessantes, falando do futebol, sempre dessa forma, mostrando itens históricos de coleção. Obrigado a todos e até o próximo programa. Valeu, grande abraço.